A aula de hoje já está sendo gravada. Boa noite a todos. Boa noite aos meus queridos alunos. Hoje a aula é sobre a correção da prova. Antes eu queria saber o que vocês acharam da prova. Fácil, difícil? Qual foi suas impressões da prova? Pode começar pela Fernanda. O que você achou da prova? Eu fazia muito tempo já que eu não fazia uma prova. Eu gostei bastante, achei que as pegadinhas ficaram muito legais. Eu dei muita risada com algumas perguntas que Uhum. estavam bem engraçadas. E eu achei que assim, foi uma síntese bem legal de tudo que a gente vivenciou nesse período. Eu um pouco atrasada, mas mesmo assim acompanhando, né, online. Eu gostei bastante, achei que deu para refletir, foi um vamos ver mesmo, né? Do Uhum. que a gente sabe, do que a gente não sabe, e eu gostei bastante. E você, Stephanie? Sofreu? Assim, a prova fica bastante difícil para quem não presta atenção, não é? Mas você presta atenção, né? Então foi fácil, não foi? Foi. Eu acho que algumas eu errei, mas de resto foi fácil. Depois eu vou avaliar. Eu sei que como você não fez uma questão, porque é melhor entregar incompleta do que... Então, eu fiz, eu Ah, terminei antes de eu entrar na aula. então tá bom. Quem sabe não teremos outro 10 aí, né? Falta o seu para corrigir. Mas vamos lá, durante a correção você vai vendo se você errou ou se você acertou, né? Mas e aí, Mônica, o que você achou da prova? Nossa, que você gabaritou ela. Igual eu disse, assim, Que agora tá gravando, entendeu? foi fácil, né? Mas com as pegadinhas a gente se confunde um pouco, né? Mas eu não esperava que ia gabaritar. Mas foi tranquilo. Uhum. Então, gente, olha, a Fernanda falou que ela deu risada com umas questões. E é pra dar risada. Por que é pra dar risada? Porque eu uso um método na minha prova, que é o certo pelo absurdo. Entendeu? Tipo assim, não, isso aqui é absurdo, não pode ser. Isso aqui é muito absurdo, não pode ser. Então só pode ser essa. Entendeu? É um método pelo absurdo. Então, tipo assim, eu queria ver se tinha algum crismando que, poxa vida, né, ia responder algum absurdo. Porque aí já é o jeito certo de você saber se a pessoa tá prestando atenção ou não. Porque se ela tá respondendo uma coisa absurda sobre a fé católica, tipo, que não tem pé nem cabeça, como a gente vai ver aqui na primeira pergunta, né? Qual que é a primeira pergunta? Por Trindade Santa entendemos 3 deuses em um Deus, 3 pessoas em um homem, um Deus em 3 pessoas, 3 anjos em um Deus. Ora, Stephanie, qual que é a alternativa correta? Você pode repetir, por favor, Felipe? É a questão número 1, tá espelhado na tela. Vocês estão vendo a prova na tela? Agora eu tô vendo porque pra mim tava embaçado, eu não tava conseguindo chegar. Ó, a alternativa A, 3 deuses em um Deus. Alternativa B, 3 pessoas em um homem. Alternativa C, um Deus em 3 pessoas. Eu coloquei a C. Exatamente. Mas por que não é a D? Cadê? Por que não? Eu não sei. Eu só coloquei, tipo, o que eu acho. Que eu sinto que é. Então, ou seja, eu fui no chute. Na prova não tem essa, eu sinto que é. Tem uma verdade. O que eu quero passar para vocês? Por que não é 3 anjos em um Deus? Porque anjo não é Deus, né? Anjo é criatura de Deus, né? Inclusive, Lúcifer queria que fosse isso. Ele queria ser parte da Santíssima Trindade, Lúcifer. Queria que o verbo de Deus encarnasse nele. Mas não foi assim. Então, por que a Trindade Santa não é 3 deuses em um Deus, Fernanda?
A opção A. Por que não é a A, Fernanda? Porque o Deus é um só, porém trino. Exatamente. A unidade de Deus. Né? E por que não são 3 pessoas em um homem, já que Jesus é homem? Pablo, que chegou agora de supetão e já estou pegando de susto. Pablo? Travou o Nintendo do Pablo. Boa noite, Pablo. Não tô ouvindo a voz. Vou deixar a Mônica responder essa, mas vai arrumando seu áudio aí que hoje a aula é participativa, hein? Tem que falar. Mônica, por que a Trindade não é três pessoas em um homem? Porque seria Deus, né, que é único em 3 pessoas, né? O Verbo se encarnou, né, no homem que é Jesus. Exatamente. Então Jesus, ele é um homem, só que ele tem uma natureza humana e uma natureza divina. Só que ele é uma pessoa divina. Jesus é Deus. Sim. Então por isso que a Trindade não é 3 pessoas em um homem, né? Mas só pode ser a ser, que é um Deus em 3 pessoas, né? O Pai, o Filho... Não, já estou respondendo a próxima, né? O Pai, o Filho e o anjo bom. Agora vamos lá. Deus revelou-se trino nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ou do Pai e do Filho, a B. O Espírito do Pai no Filho. O Filho e o Pai e o Espírito Santo não é Deus. Qual que é a resposta correta, Stephanie? Ah, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Exatamente. Por que não é as outras e é a A? Porque Deus é o... Ai, como posso explicar? Que Deus é o Pai e o Filho e o Espírito Santo, não é? Quando ele morreu, ele virou o Espírito Santo por causa do batismo. Não. É Pai, Filho e Espírito Santo, porque essa aqui é a única resposta. Que aqui, a gente tem que ler sempre o enunciado da pergunta, né? Aqui, Deus se revelou trino. Trino significa o quê? 2. 1. Não, trino significa 3. E qual é a única resposta que se manifesta 3 opções viáveis, né, para um Deus trino? É o Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aí é tipo Enem. Quando você vai fazer Enem, você lê o enunciado da pergunta e você vai eliminando os absurdos. Isso aqui é o método isso aqui eu estou ajudando vocês a fazer o Enem, entendeu? Você vai olhando os métodos, só que o Enem é mais difícil, né? Você vai olhando as opções que elas são mais absurdas e vai eliminando. Agora, teologicamente falando, Pai, Filho e Espírito Santo. Não pode ser Pai e Filho, porque o Pai e o Filho não seria uma trindade, seria uma dualidade. O Espírito do Pai no Filho, né? Essa aqui quase poderia estar certo, mas é como se o Espírito Santo não fosse Deus, mas somente um Espírito do Pai, né? Ou o Filho e o Pai e o Espírito Santo não é Deus, né? Teve heresias que negavam o monofisismo, eu acho, né? Que negavam a divindade do Espírito Santo, né? Então, nós aprendemos desde cedo aqui na catequese que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, que é a manifestação da Trindade, que é um Deus em 3 pessoas, né? Então, a gente já vai para a questão 3. Até aqui todo mundo acertou na prova, até aqui, né? Aqui ninguém errou, ninguém, né? Porque aqui é muito básico, né? Você já pode falar agora, Pablo? Opa! A questão 3. Lúcifer era um anjo criado bom. Entretanto, ele pecou e foi expulso por Miguel no céu. Seu pecado contra Deus foi... Presta atenção. A. Soberba. Eu não vou ler não, senão vai ficar muito alongado.
Pablo, qual que é a resposta certa para a questão 3? Isso. Agora, deixa eu perguntar. Por que não foi um pecado contra a castidade, Fernanda? Que está escrito na B. Porque não foi um pecado contra a castidade? É. Porque não teve nada a ver com a questão física, né? Foi uma questão Isso. mais de ego mesmo. Isso. E, Mônica, Lúcifer não roubou a paz do céu, né? Não foi um pecado de furto? De certa forma, ele quis tirar, né, a paz, mas não conseguiu, né? Ele foi vencido, né? Uhum. E essa aqui... pode falar. Não, então, é conta do orgulho mesmo, né? A soberba, que ele queria ser maior que Deus, né? Queria estar no lugar de Deus. Isso. E assim, um pecado contra o quarto mandamento, honrar pai e mãe, pois Deus era pai de Lúcifer. E ele se voltou contra ele. Isso aqui poderia seduzir muitas pessoas a pensar nisso. Mas o que nos diz a Sagrada Escritura, o que diz os santos, o que diz o magistério da igreja, que vale muito mais... eu sinto isso. Vale muito mais que isso, é o que diz a igreja. O que diz a igreja é que o pecado de Lúcifer foi um pecado espiritual, de soberba e de orgulho. Então quem respondeu a questão A, respondeu corretamente. Agora, por que não pode ser um pecado contra a castidade? Porque o anjo ele não tem corpo. O anjo ele não tem matéria. Ele é puramente espírito. E ele roubou a paz do céu? Roubou, mas isso veio como consequência do orgulho. Primeiro foi o orgulho, depois foi a soberba. O resto, aí depois disso, ele desonrou o Deus e ele roubou a paz do céu. Sim, mas o pecado que foi o primeiro, que foi o decisivo, foi dois. Foi o orgulho e a inveja. Orgulho de não querer se retratar diante de Deus. E inveja de nós, porque Deus quis se encarnar na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que seria um homem e não um anjo, né? Então, vamos lá, né? Aqui é uma questão legal, né? Da desobediência de Adão e Eva trouxe morte ao gênero humano. Sendo assim, morremos, ficamos doentes e sentimos dor. Tudo isso é consequência do primeiro pecado, qual a tradição e o magistério chama de... Fernando, escolhe uma alternativa errada e me explica por que ela está errada. A B. Porque não teve nada a ver com amor no coração. Isso, por falta de amor no coração. De certa forma, Mônica, escolhe outra alternativa errada e me explica por quê. A D, não houve pecado, porque Deus havia falado, né, para eles que ali seria o fruto do pecado, né, o fruto proibido, e eles desobedeceram. Muito bem. Pablo, escolhe outra alternativa errada, me explica por que ela não pode estar certa. Houve desobediência? Houve desobediência. Exatamente, porque agora é uma desobediência, só que o pecado original ele trouxe, ele é a desobediência, mas aqui o termo, aqui eu estou procurando o termo, né? O termo correto. E por que o pecado é original, Pablo? Está no nome do enunciado. Exatamente, ele é o pecado de origem, é o começo, né? E como disse no enunciado da questão, foi o que trouxe a morte ao gênero humano, né? Questão 6, Noé, aqui teve gente que errou.
Entendeu? Aqui errou por quê? Por falta de prestar atenção no enunciado. Entendeu? A maioria dos problemas da prova não é porque você não sabe, é porque a gente tem um problema muito grave de ler e entender. Às vezes a gente confunde os personagens. Então, a questão 6 foi uma dessas. Presta atenção, Noé fez uma aliança com Deus, que é a aliança das nações. E essa foi simbolizada com... a questão 5, desculpa, gente. Noé foi responsável por salvar a humanidade fazendo... Me diz, Stephanie, escolhe uma questão errada e me diz por que ela está errada. Ô, Felipe, você pode ler pra mim, porque eu não lembro as questões e eu não tô conseguindo ver, que pra mim tá ruim. Então tá bom. A alternativa A diz assim: uma tábua dos 10 mandamentos, está correto? Está correta? É. Eu acho que não. Por quê? Aí você me pegou, Felipe. Não, porque é fácil. Porque quem escreveu os 10 mandamentos foi quem? Foi Noé? Eu não lembro se foi ele. Não foi. Então a resposta é o seguinte: você tem os 10 mandamentos. Quem escreveu os 10 mandamentos? Não foi Noé, foi outro profeta, né? Eu lembro que tem um profeta, mas eu não lembro se ele escreveu, foi na pedra os 10 mandamentos. Isso. Mas eu não lembro o nome dele. Tem a ver com o Egito. Mas enfim, você já sabe que não foi Noé. Então a A está descartada. A alternativa B, Pablo. Por que ela está errada? Foi Moisés que fez os 10 mandamentos e Moisés que fez a Arca da Aliança. Noé, ele tem a ver com outra coisa, né? Com a alternativa correta, que a Mônica vai falar qual é a alternativa correta. A letra C, uma arca para o dilúvio. Exatamente. Teve gente que arca, né? Aliança, estava escrito aliança no enunciado, então teve gente que tascou-lhe Arca da Aliança. Pum. Mas quem fez a Arca da Aliança foi Moisés. Deus mandou Moisés fazer a Arca da Aliança para guardar a tábua dos 10 mandamentos. Né? E Noé, Deus mandou ele fazer uma arca, só que não a Arca da Aliança, a Arca do Dilúvio, para salvar os animais do dilúvio. Então a alternativa D, uma grande festa com os descendentes de Caim, isso aí é impensável, é absurdo, né? Então vamos lá. Noé fez uma aliança com Deus. É a aliança das nações. Essa foi simbolizada com um boa noite para a Sônia. Boa noite, minha mãe Sônia. Oi, boa noite. Então você que está chegando agora, nós estamos fazendo a correção da prova. Sim, tô sabendo. Qual é... Mãe, escolhe uma alternativa incorreta da questão 6. Você tá vendo na tela aí? Eu espelhei. Noé fez uma aliança com Deus, né? Que é a aliança das nações. Essa, né? Isso. Uma incorreta? Escolhe uma incorreta e explica para eles porque está incorreta. Um sacrifício de boi. Sacrifício de um boi. Então, explicar porque está incorreta? Essa é fácil. Porque não era boi que se sacrificava para começar, né? Era carneiro, né? Exatamente. Era cordeiro. E eles tinham acabado de salvar um par de boi, já ia matar? Isso aí é ruim, né? Aí não ia ter churrasco para a posteridade. Não ia ter churrasco para todas as nações. Ainda bem que ele não matou o boi, deixou churrasco pra gente.
E o que você acha da aliança de prata, Fernanda? Tem a ver, ou uma chuva de rosas? Não, não tem a ver. Acredito que na época nem se usava aliança de prata. Então, mais uma vez, agora, o Pablo vai brilhar com a alternativa correta. Qual é a alternativa correta e por quê, Pablo? E é o arco-íris. E o que significa o arco-íris, Pablo? Essa aliança. Isso, toda vez que a gente olhar o arco-íris é o sinal da aliança de Deus por nós. Por isso que tem um grupo na Aliança de Misericórdia que chama arco-íris, né, mãe? Exatamente. Aí, ó. Inclusive, esse nome foi até tirado do arco-íris, foi substituído por missionários de aliança, porque existe um movimento gay, né, que ficava causando confusão com esse nome, então os padres acharam por melhor tirar o nome de arco-íris para evitar de confusão. Porque eles se acham donos e proprietários deste nome. Eles usurparam o arco-íris da gente, né? Tirado. E a 7, né? Aqui é a da aliança e do sacrifício de Abraão, né? Qual que foi a maior virtude de Abraão? Aqui é a virtude, né? Qual é a palavra que define Abraão, Stephanie? E por quê? Eu acho que é a fé dele, né? Exatamente por quê? Porque ele saiu do lugar dele para procurar a terra prometida. Em tudo ele confiou em Deus. Gente, não precisa nem ler as outras alternativas, né? Se ele teve esperança, se ele teve caridade, se ele teve vontade de melhorar o mundo, foi por causa da fé, né? Alguma dúvida? Todo mundo acertou essa questão, né? Então, aí o Pablo vai dizer para mim qual que foi o maior ato de fé de Abraão. Muita gente perdeu o ponto nas dissertativas, porque ou escreveram pouco, ou escreveram tipo uma frase, entendeu? Quando o professor pede justifique sua resposta, escrevam, gente. E quando o professor não pede justifique sua resposta, escrevam também, entendeu? Porque quanto mais você escreve, mais elementos você tem para se salvar. Sabe, eu na faculdade, às vezes eu tenho algumas dúvidas nas perguntas e eu vou enchendo linguiça e sempre ganho uns pontos a mais, entendeu? Porque nem tudo que eu escrevo está errado, entendeu? Isso é coisa de açougueiro, né? Uhum. Um açougueiro linguístico. A gente vai enchendo linguiça, mas aqui é muito fácil. Eu coloquei questões muito fáceis para ajudar vocês. Entendeu? Então, diga para nós, qual que foi o maior ato de fé de Abraão? Colabora uma coisa que eu até tinha esquecido, né? Que a gente aí tem a terra prometida, né? Mas eu acho que o maior foi quando o anjo, né, pediu para ele sacrificar o próprio filho dele, né? E ele tá quase para matar o filho dele. Aí o anjo aparece e fala, não precisa. Você sabe que você tem fé de verdade, que você provou, né, que você passou da prova, né, de que você é capaz. Uhum. E sabe, o ato de você entregar o seu filho, o filho prometido, né? Significa que ele se aniquilou totalmente para Deus, né? E eu devia colocar assim, né? Eu não coloquei, comi bola. E o que isso significa na sua vida, né? Mas eu não fiz, né? Fica pro próxima turma. Que eu vou usar essa mesma prova, mas só que não. Porque vão ver a aula no YouTube depois e vão ficar... já tem as respostas. Aí a questão 9, da sarça dente, aqui teve gente que errou, né? Da sarça dente,
Deus se revela a Moisés. E qual que é a resposta correta, Mônica? Eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que sou. E o que significa isso, Fernanda? O que significa Deus dizer que Ele é? Ele é e basta, né? Não existe uma outra coisa, uma outra característica que seja capaz de defini-lo melhor do que ele ser aquele que é. Ele é e basta. Ele é e basta. Ou seja, eu sou aquele que sou. Ou seja, não tem nada antes de Deus, nem depois de Deus. Deus é começo, o meio e o fim. Ou seja, essa frase expressa a eternidade de Deus. 10. Liste por ordem correta os 10 mandamentos. Depois descreva o que significa amar Deus sobre todas as coisas. Depois escolha mais um mandamento e explique sobre ele. O que eu fiquei chateado nessa aqui, todo mundo escreveu bem sobre o primeiro mandamento, né? Só que ninguém escolheu não pecar contra a castidade, porque parece que o pessoal tem medo de falar sobre castidade hoje. Parece que é coisa de velho, né? Parece que é coisa de santinho. Mas a castidade é para todos nós, casados, solteiros. Ninguém quis tocar no assunto, né? E nisso eu fiquei um pouco triste. Mas muito feliz por vocês saberem que Deus em modo geral, todo mundo respondeu muito bem que Deus é o princípio, o meio e o fim. Os 10 mandamentos vocês já sabem, né? O primeiro mandamento, qual que é o primeiro? É amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, qual que é o segundo, Fernanda? Não. Eu tive muita dificuldade nessa. Porque tinha coisas que eu achava Quem que sabe, era mandamento, quem mas sabe? na verdade... Não? Deixa o microfone aberto. Eu vou perguntando, quem sabe responde. Segundo mandamento, quem sabe? Não tomar seu santo nome em vão. E o terceiro? Quem sabe? Quem sabe? Quem respondeu a última não pode responder de novo. E o quarto? Não pode ser mais o Pablo. Eu. Tem alguma coisa a ver comigo? Honrar pai e mãe? Isso. E agora o quinto, Fernando, o quinto mandamento. Eu não sei porque eu não sei a ordem. O quinto mandamento é não matarás. Não matarás. E o sexto? Não furtar, o sexto? Não. Não roubar? Não. Não pecar contra a castidade. Agora o sétimo? Não roubar? Isso, não furtar. O oitavo? Tem muito a ver com o político. Não Não julgar. julgar. Não falar falso testemunho. O nono tem a ver com os casados. Não cobiçar a mulher do próximo. E o décimo tem a ver com os invejosos. Não cobiçar. Não cobiçar as coisas alheias. Exatamente, né? Então, Fernanda, quer ser feliz na fé católica? Aprende os 10 mandamentos e decora. A gente dá a correção aqui para isso, entendeu? Decora, porque isso serve para quê? Exame de consciência. Eu vou me confessar. Eu só tenho minha consciência e eu estou vendo a chance de me confessar. E agora? Como que eu vou saber quais são os meus pecados? Ordena os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, será que eu pequei contra Deus? Segundo mandamento, será que eu falei o nome de Deus em vão? Terceiro mandamento, será que eu faltei em alguma missa de domingo, de preceito? Quarto mandamento, será que eu fui desrespeitoso com as minhas mães, meus pais, eu como missionário, como meu formador, com meu diretor espiritual? Será que eu não estou sendo obediente? Quinto mandamento, não matar. Será que eu estou fofocando? Será que eu estou cometendo o pecado da gula, que é uma forma de você se matar, porque você está comendo e fazendo mal para o seu corpo, né?
Sexto mandamento, pecar contra a castidade. Como está meu olhar? Como está meus relacionamentos? Está de Deus? Né? Sétimo mandamento, não furtar. Será que eu tenho algo que não é meu? Será que eu tenho algo que eu peguei de outra pessoa e não devolvi? Será que eu tenho algo que eu me apropriei e não amei? E não é meu? Enfim, isso serve como exame de consciência. É para decorar? Não, é para sua vida espiritual, entendeu? Oitavo mandamento. Será que eu estou mentindo? Dizendo coisas erradas? Será que eu estou dando falso testemunho? Estou mentindo para minha mãe? Estou mentindo para o meu pai? Estou mentindo para o meu catequista? Estou mentindo, estou mentindo para... E se eu estou mentindo? É uma mentira de qual grau? Mentirinha, que é um pecado venial, ou mentirona, que prejudica a vida dos outros? Fofoca, maledicência. Entendeu? Mentira é sempre pecado, pode ser venial e mortal, e foi o pega pra capar numa questão que um monte de gente errou, né? Que a gente vai ver mais pra frente. E não olhar a mulher do próximo, o homem do próximo, e nem querer as coisas dos outros. Ou seja, você tem isso na cabeça, você se confessa em qualquer lugar, em qualquer hora, porque isso ajuda a iluminar a sua consciência, né? Para você fazer uma boa confissão, né? Agora, Maria, né? Se chegar um evangélico na sua casa e falar que Maria é mãe de Jesus enquanto homem, mas somente Cristo e não Deus, ele está certo ou ele está errado? Pode repetir, por favor? O evangélico, o testemunho de Jeová bateu na sua casa. Aí ele fala que Maria, ela é mãe de Jesus, mas somente enquanto homem. Mas somente ela é somente mãe de Cristo, mas não mãe de Deus, que a gente fala que Maria é mãe de Deus. Por que ele está errado? Você saberia dizer? Que Deus falou que antes do Espírito Santo entrar dentro dele, o anjo falou que Maria ia ser mãe de Deus também, aqui na terra e no céu. Uhum. Quem sabe? Quem quer mais complementar? Vamos, gente, dinâmica. Acho que de certa forma seria negar assim também até a parte divina de Cristo. Porque se ela fosse só mãe de Cristo, não fosse mãe de Deus, não tem o menor sentido, sendo que ele é parte homem e parte Deus. Então como que ela também não foi mãe de Deus também? Uhum. Mas às vezes não, às vezes os evangélicos falam que Jesus é Deus e nasceu homem, né? E que Maria é mãe de Jesus homem, não de Deus. Mas o que eles não sabem é que Jesus ele é uma pessoa divina, que tem uma natureza divina e uma natureza humana, e que todas as duas são deíficas, ou seja, são divinas. Então Jesus, mesmo na sua humanidade, é Deus. Então, logo nós concluímos que Maria é mãe de Jesus enquanto homem, mas a divindade de Jesus também está em sua natureza humana. Por isso Maria é Theotokos, ou seja, mãe de Deus. Obrigado, Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia não, é Concílio de Éfeso que disse isso, né? Então, que Maria é mãe de Deus. Mas o que eu quero que vocês aprendam, se alguém falar que Maria não é mãe de Deus, fala, mas e aí, Jesus enquanto homem não era Deus? Jesus enquanto homem não tinha a natureza divina, junto com a natureza humana dele, que a gente chama de união hipostática? E se ele ficar, começar a gritar e chamar você de idólatra, quer dizer que você venceu o debate, tá bom? Porque normalmente eles não têm resposta para isso, né? Aqui é a 12. Quem gostaria de responder a 12? Ao receber Maria em sua casa, a questão, o que Isabel quis dizer
de onde me vem dado o que me vem a ter comigo a mãe do meu Senhor, né? O que Isabel quis dizer com isso? Quem quer responder? Eu dei certo para essa pergunta, mas quase ninguém foi na onde que eu queria. Mas responderam certo. Eu não posso dar errado por certo. Mas tem uma sutileza que eu queria que alguém aprofundasse. Mas talvez eu devia dar pistas, né, para as pessoas perceberem essa sutileza, né? Por isso eu não penalizei ninguém por causa disso. Isso. Onde que vem a honra de a mãe do meu Senhor vir me visitar? A mãe do meu Senhor. Os judeus só falavam Senhor para Deus. Entendeu? Adonai, Senhor, Deus. Então a mãe do meu Senhor, Isabel, está confessando que Maria é mãe de Deus. Entendeu? Muitas pessoas responderam outras coisas que estão corretas. Como Isabel, ela sentiu que Maria era inspirada pelo Espírito Santo. Isabel sentiu que Maria estava que Maria estava grávida, sem saber. Então tem várias coisas, né? Teve um aluno que trouxe um detalhe, que quando João Batista no ventre de Isabel se encontrou com Jesus no ventre de Maria, o pecado original de João Batista foi perdoado. Isso é um detalhe muito legal, entendeu? Então são assim, todo mundo respondeu muito bem, mas essa sutileza de falar a mãe de Deus, Isabel pegou o pulo de gato e falou Maria, mãe do meu Senhor. De onde vem a honra? Isabel honra Maria, né? E se Isabel honra Maria, quem somos nós para não honrar, né? Quem somos nós, né? Então, se Isabel fala de onde vem a honra de vir a mãe do meu Senhor, quanto menos eu, que não sou ninguém, tenho que falar de onde que vem a honra de vir a mãe do meu Senhor, né? Então, não é à toa que Maria diz, depois magnífica, todas as gerações me proclamarão bendita, bem-aventurada, né? Teve perguntas que eu coloquei aqui um textão do catecismo e depois era uma resposta muito simples. Maria iniciou a vida pública de Jesus, fazei tudo o que ele vos disser, né? Aqui uma passagem do catecismo da Igreja Católica, mas tudo isso para contextualizar qual foi o primeiro milagre de Jesus. Qual que foi o primeiro milagre de Jesus? AD? Isso, ele transformou a água em vinho, né? Beleza, não vou me aprofundar muito aqui. A 14, né? Quem apareceu na transfiguração do monte Tabor, onde que Pedro, Tiago e João estavam com Jesus e disse, mestre, é bom estar aqui. Moisés e Elias, mas não só responder Moisés e Elias, eu quero saber que Moisés e Elias é o correto, né? A gente sabe que não foi Abraão e nem Noé, a gente sabe que não foi esses aqui, mas qual é o significado de Moisés e Elias aparecendo junto ao lado de Jesus no Monte Tabor? Quem arrisca responder essa? Pode ser até minha mãe. Eita, Felipe, eu não sei dizer direito o que significa, porque você deve ter estudado uma forma, né? Mas eu suponho que Moisés e Elias, porque eles foram grandes profetas. Mas Abraão e Noé também foram.
Você me pegou. Tem o pulo do gato aqui, gente, Moisés, ele é a lei. Elias Moisés, ele representa a lei. Elias, os profetas. A lei e os profetas do Antigo Testamento aparecem para confirmar nosso Senhor Jesus Cristo de sua missão de redenção. Então Moisés, Eu já tinha Elias... aprendido isso, mas há muito tempo, já esqueci. Então Moisés, Elias, a lei e os profetas aparecem a Jesus. E isso está escrito na Sagrada Escritura, contam a Jesus tudo o que vai acontecer com ele, né? Que ele vai padecer, que ele vai ser humilhado, que ele vai morrer, né? E isso, Jesus não está igual a ele, porque Jesus se transfigurou em glória, ou seja, Jesus mostrou um pouco da sua glória. Amém? Então, Pai Nosso, qual é a parte que você considera mais importante na sua vida? Esse aqui eu não vou parar muito aqui não, porque cada um respondeu alguma coisa. Tem gente que estava sem dinheiro, que está sem dinheiro e falou, eu gosto da parte do pão nosso de cada dia. Porque tá assim difícil. Tem gente que falou, eu gosto do livrai-nos do mal, por causa do combate espiritual, né? Para humilhar o Satanás, né? E tudo mais. Tem gente que gosta muito do perdoar as nossas ofensas, porque teve gente que estava numa vida errada e quem foi muito perdoado, muito tem mais a gratidão, né? Então tem gente que gostou da parte do perdão, né? Ninguém falou de santificar o nome de Deus, né? Todo mundo falou das coisas mais pessoais, né? Livrai-me ou dai-me, né? E isso fala muito sobre nós, porque muitas vezes a gente está querendo muito mais as coisas do mundo do que as coisas do céu. A primeira parte do Pai Nosso é totalmente voltada para Deus, tudo que a gente pede para Deus, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A gente louva a Deus. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E ninguém falou. Por que ninguém escreveu seja feita a vossa vontade? Porque muitas vezes a gente tem medo da vontade de Deus, né? Então, alguém quer acrescentar algo no Pai Nosso? Foi o que eu pensei. Felipe, eu gosto dessa, e não nos deixeis cair em tentação. Porque o inimigo está sempre pronto a nos tentar o tempo inteiro. Ele tentou até Jesus, quanto mais a gente, ele quer tentar o tempo todo para que a gente caia no pecado. É a coisa que ele mais gosta e mais quer, para que a gente saia da presença de Deus. Então, quando a gente pede assim, não nos deixeis cair em tentação, a gente está pedindo força para que as tentações do dinheiro, dos amores, da vida fácil e tantas outras coisas não venham a nos tirar da presença de Deus. Então, eu acho que é uma parte muito importante para a gente se manter firme na fé diante de Jesus, né? Olha, agora vamos ver aqui a questão 16. Por que devemos perdoar segundo o Pai Nosso? Porque somos tolos e fracos, por isso Deus quer que sejamos covardes. Está correto? É porque somos covardes, então por isso que a gente tem que perdoar? Está correto? Quem dá mais, quem dá mais? Não, né, gente? Que somos tolos e fracos a gente já sabe. Mas Deus não quer que a gente seja covarde. De jeito nenhum, né? Deus quer. Ele quer falar, não tá errado de tudo. Mas também não tá certo. Isso. Porque Deus não entende nossos problemas. E por isso pede que perdoemos. É porque Deus não me compreende. Aquela pessoa me feriu, aquela pessoa me machucou. Ele não entende a minha dor. Tá certo isso? Não vou perdoar porque me machucou demais. Ou seja, o que demonstra esse tipo de resposta? A falta de perdão e de que a minha falta de perdão é maior que a misericórdia de Deus. Porque se eu não posso perdoar, significa que a misericórdia de Deus é menor
do que a minha falta de perdão, e a misericórdia de Deus é infinita. Então, ó, pra se pensar, hein? Porque será que eu não estou perdoando alguém e eu estou colocando a minha falta de perdão acima, colocando eu acima de Deus? Porque se Deus fala para que a gente tem que perdoar, eu falo, não, estou desobedecendo. E todo aquele que desobedece a Deus está querendo se colocar acima de Deus. Né? Agora, só Deus pode perdoar. Nós devemos nos vingar sempre que alguém nos fizer um mal, porque ninguém é de ferro. Quem deu risada nessa questão? Ninguém é de ferro, a gente tem que se vingar, né? Aquela vingancinha, né? Tá certo isso, Mônica? Não, errado. Então, né, gente? É claro, porque perdoar é um ato de misericórdia que Deus teve por nós, do qual não merecemos, por sermos pecadores. Perdoar o próximo é imitar o que Deus Pai fez conosco. Ou seja, ser um discípulo de Cristo é fazer o que Cristo faz. Se Cristo perdoou, nós também perdoaremos. Se Cristo deu a vida, nós também daremos a vida, né? Porque isso é a fé cristã, né? Bonito, né? A prova a gente vai fazendo e a gente vai se convertendo, fazendo a prova. Isso que é uma prova boa. Isso aqui você não vai passar no concurso, mas você vai, talvez você passe pro céu. Tem concurso melhor que esse, né? Então, deixa eu ver como tá meu time. 7 minutos, dá pra gente ir vendo aqui, ó. Por que Jesus morreu na cruz? Foi porque ele foi traído por Judas que ele morreu na cruz? É difícil. Pensa que é uma questão fácil? É difícil essa. Não, por quê? Porque Jesus foi traído por Judas, mas essa foi uma das causas, não a causa. Eu quero a causa. Foi para fazer um ato político de protesto. Foi isso, Pablo? AD? Tipo, Jesus, eu vou dar o exemplo político e essa elite burguesa vai ver, ó, morri na cruz. Foi por causa disso? Foi por causa de política, Pablo? Parece na época, né? Mas na outra condição. Isso, e essa questão eu deixei tão fácil que eu acabei colocando ela em 2 opções. Então quem respondeu B ou C, tá certo, entendeu? Porque é a mesma coisa que eu... Então essa aqui eu deixei muito fácil, né? Porque não podia ser outra coisa. Porque foi para redimir e sanar nossos pecados. E reparar a culpa original lá da questão de Adão e Eva. A culpa original, o pecado original. Aqui é a reviravolta de Jesus. O jogo virou. Jesus nos sanou a culpa do pecado original, da qual a gente ainda nasce com o pecado original, mas pelo batismo, pelo seu sangue, que o batismo é a administração do sangue de Cristo e o sinal da graça de Deus por nós, nós somos reintegrados e adotados por Deus. Podemos chamar Deus de Pai agora. Não só de Adonai, Senhor, mas de Abba, Pai. Abba, Pai, né? Abba, Pai, né? Então, somos agora filhos de Deus por causa do sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aqui, muita gente me deixou chateado. O que significa dizer que Cristo ressuscitou? Teve uma pessoa que respondeu assim pra mim, ó. Significa... Eu vou escrever aqui, ó. Claro que eu não vou expor quem falou isso, né? Vocês estão lendo? Então, assim, o que significa dizer que Cristo ressuscitou? A pessoa, que ele retornou à vida. Mas isso é óbvio. O que significa dizer que o Felipe morreu? Significa que ele não está mais vivo. Significa que o Felipe está fora do carro. Significa que ele não está dentro. Ou seja, tipo, a pessoa... Aí eu dei errado para a pergunta da pessoa. Porque, tipo assim, tem um sentido na ressurreição de Jesus, né? Que ele venceu a morte, né? Que ele redimiu todo o gênero humano, né? E etc, 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 etc.
da qual a gente viu nas aulas com abundância. Então, quem quer saber mais sobre a ressurreição de Cristo, vê as aulas da ressurreição. Tem uma aula só sobre a ressurreição de Cristo, né? Inclusive, vocês veem que as perguntas, elas obedecem aos itinerários das aulas. Você vê que a gente está indo do começo do Crisma certinho, sem pular nenhuma aula, né? Era para essa prova ser mais longa, né? Mas eu tive pena de vocês, né? Então, o que significa dizer que... o que é a mansão dos mortos? O que Cristo foi fazer lá depois da sua morte na cruz? Muitas pessoas me deram respostas um pouco medíocres, né, que poderiam falar um pouco mais, que é um tema legal de se estudar. Então, muitas pessoas ficaram no feijão, muitas pessoas nos trouxeram detalhes maravilhosos, né, que Jesus foi pregar aos mortos, né, foi libertar Adão e Eva, né, foi lá buscar os profetas. Imagina, Isaías, Abraão, Elias, todo esse povo estava lá esperando Cristo morrer na cruz, entendeu? E realmente Cristo veio, né, por eles, né? E essa mansão dos mortos tem um termo técnico de infernos, mas não é o infernos onde o capiroto vive, não. Significa subterrâneo, né? Mansão dos mortos, né? E nesse dia, teve gente que trouxe um dado interessante. Nesse dia, os justos foram para o céu, os maus foram condenados ao inferno do Antigo Testamento, e desse dia em diante foi inaugurado a nossa sala de espera predileta, que se chama Purgatório, né? Que quem sabe que a gente, provavelmente 99% vai ser a nossa morada lá no Purgatório, né? Espero que não, espero que todo mundo aqui vá para o céu direto. Mas para ir para o céu tem que fazer a prova do Crisma bonitinho, né? Aqui, Cristo fundou sua igreja, né? Em quem Cristo fundou a sua igreja? A gente vai ver agora na próxima sala. Pablo, abre lá aquela sala pra gente. Mande aquele link que o Google já está nos expulsando. Tá bom? A gente parou na questão 20. Então, gente, nós estamos aqui. A reunião, a correção da prova, né? Estamos aqui corrigindo as questões da prova. E vamos entrar agora na próxima sala. Opa, voltamos. Ô Felipe, não tem como eu ligar a câmera porque como eu tô vendo o que eu errei e acaba não ficando. Hoje eu vou ser bonzinho com você e vou deixar. Eu estou aqui voltando para a questão 20, fala da fundação da igreja, né? E aqui nós temos questões importantes. Aqui a gente vê a fundação da igreja. Cristo fundou sua igreja vamos entender o enunciado. Cristo fundou sua igreja em. Então, quando Cristo está fundando alguma coisa ele está fundando em algo que está fora dele, né? Então, na leitura do enunciado, muitas pessoas ninguém errou, graças a Deus, mas muitas pessoas poderiam ficar aqui na A, né? Que é a versão dos protestantes, né? Os protestantes falam assim, que Cristo fundou a igreja em si mesmo, sendo os apóstolos apenas servos da igreja, né? Mas por que isso não é verdade? Porque Cristo fundou a igreja em si mesmo. Sim, fundou. Os apóstolos são servos da igreja? São, mas não foi Cristo, ele fundou a igreja em algo. E qual que é a resposta correta?
Isso, isso. Então, Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Assim diz Jesus em Mateus 16:18. E isso significa que, apesar de que Cristo fundou, Cristo é a pedra angular da igreja, né? Cristo é a essência da igreja. Mas Cristo quis fundar a igreja sobre um governo também humano, porque ele quis que os homens buscassem a ele. E para isso ele fundou, porque eu falo, mano, foi conveniente, porque os homens eles seguem líderes, né? É natural da natureza humana seguir um líder maior, né? Mas Deus foi muito providente, mas apesar de várias explicações, foi porque Deus quis. Deus quis ter uma autoridade aqui na Terra da qual representasse ele, né? Então o Papa, ele é representante de Cristo. Ele tem autoridade. E quem deu essa autoridade foi o Felipe? Foi qualquer outra pessoa? Não, foi o próprio Cristo. E a autoridade é através das chaves, né? São Pedro recebeu as chaves do reino dos céus, né? E, ou seja, então a igreja tem esse poder das chaves, né? De perdoar os pecados, de administrar os sacramentos, e isso vem tudo isso vem através da autoridade que é do magistério da igreja, dos apóstolos e o príncipe dos apóstolos, que é Pedro. Então Cristo, ele quis ter colaboradores. Porque se a gente ficar, porque Cristo fundou em si mesmo e não precisa dos apóstolos, eu posso perguntar, então Deus, por que Deus nos criou? Ele não precisa da gente. Deus é suficiente em si mesmo. Então por que Deus criou o ser humano? Porque ele quis. Mas não só porque ele quis, porque o amor dele transbordou e esse transbordar de amor foi a criação de tudo. Deus transbordou de amor e criou a gente, né? Mas ele precisava? Se Deus estalar os dedos e toda a humanidade, toda a criação se evaporar, ele vai deixar de ser Deus? Não. Então nós não somos necessários. Mas mesmo assim Deus quis que nós nos amar e nos valorizar, ao ponto de o próprio sangue do seu filho ser derramado por nós. Tá vendo quanta misericórdia, gente? Quanto amor de Deus por nós, né? A gente não precisava existir, mas só o fato de existir significa que Deus nos tirou do nada. Aí a gente entende porque Deus quis criar uma igreja, porque Deus quis a colaboração dos homens. Porque Deus, ele quer que nós colaboremos com a graça. Como Deus provou os anjos no céu, e também Deus nos prova aqui também no mundo. Ele quer que nós o escolhemos, que a gente vá para ele. E para isso ele quis um caminho seguro. Como que as pessoas iam buscar a Deus numa sã doutrina sem a igreja? Pensa nisso. Eu vou buscar a Deus sozinho. Na maioria das vezes as pessoas que falam que vai buscar a Deus sozinho sempre caem numa heresia, numa heterodoxia, né? Numa coisa errada, entendeu? Normalmente as pessoas que falam eu busco Deus fora da igreja é uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado errada. A maioria das vezes é, né? E às vezes não, né? Mas aqui na questão 21, muitas pessoas encheram linguiça, né? E muitas pessoas perderam o ponto aqui. Porque muitas pessoas não... o que significa igreja católica, segundo o catecismo e as aulas. Então se a pessoa fosse olhar no catecismo, ou no texto das aulas, ou no vídeo da aula, ela ia ter uma resposta mais bonita. A igreja é esposa de Cristo. A igreja, ela além de ser esposa de Cristo, ela significa que ela é católicos, significa que é universal, significa que não é o de Macedo não, significa que ela universal significa totalidade, ou seja, ela tem a totalidade da fé, ela tem a totalidade dos ensinamentos de Cristo, e também porque ela é para o mundo todo, para todas as pessoas, para todos os homens e mulheres. Né? Essa bolsa que você usou, que bolsa? Ok. Isso. Agora a gente pode dizer que a igreja é organizada em uma... Aqui tinha várias opções, né? Mas a igreja ela é organizada em uma monarquia, ou seja, ela tem
Fala pro vovô que já tá acabando a aula Peraí. do Felipe. Ô mãe, fecha o microfone aqui, por favor. Que a gente tá ouvindo o Arthur falando do vô O chocolate? e do chocolate. Então, a igreja ela não é uma democracia, né? Tipo assim, vamos votar, né? Não. Mãe, fecha o microfone, por favor. Isso. A igreja ela não é uma democracia. Como assim? Democracia, vamos votar para quem vai ser o próximo papa. Quem vota? Eu, a Fernanda. A gente só reza. Quem vai votar é o colégio dos cardeais. Entendeu? Vamos votar o novo dogma. Maria Corredentora. Vamos ver. Quem é a favor? Quem é contra? Não. A igreja não é uma democracia. A igreja também não é uma ditadura, onde que o Papa ele manda e você obedece ou morre. Senão ele vai mandar os soldados para te matar se você não obedecer. Não tem isso. A igreja também não é uma anarquia, tipo, não manda ninguém, como é algumas igrejas evangélicas. Tipo assim, quem manda aqui é o Espírito Santo, né? E quando você vai ver é uma bagunça. Né? Não tem superior, não tem ordem. Né? Então, qual que é a resposta correta? A igreja é uma monarquia, ela tem um rei, que é o Papa, e tem os príncipes, que é os bispos, e tem os padres, e tem nós somos lá embaixo, nós temos que rezar pelo clero, né? Mas o clero ele tem poder espiritual sobre nós, né? Então, quem não escolheu ser padre, fique no teu lugar como leigo, e não dê pitaco em assunto eclesiástico, pelo amor de Deus, né? Você pode dar sua opinião, mas sua opinião ela é válida? Às vezes sim, às vezes não, mas a igreja não depende da sua opinião para sobreviver. Entendeu? Ela tem os doutores, ela tem a tradição, ela tem o magistério, né? Se a nossa opinião não estiver ancorada nessas três coisas que eu falei, essa opinião é errada, né? Imagina se eu falo uma coisa que vai contra a doutrina da igreja, né? Então é uma opinião totalmente dispensável. E isso não significa que a gente tem que ficar acuado, né? Os bispos cuidam das dioceses. Com suas palavras, escreva o que é uma diocese. Aqui todo mundo foi bem, assim, né? Descreveu que as dioceses são lugares onde o bispo, os cardeais, os arcebispos organizam a igreja, pastoreiam o rebanho. Então aqui eu não tenho muitas coisas a acrescentar, não. Teve gente que escreveu muito pouco, eu fiquei chateado, né? A questão 24. Quais são os sacramentos da iniciação cristã? De forma correta, né? E Fernanda, qual que é a forma correta de descrever os sacramentos da iniciação cristã? A forma correta, no caso, seria a ordem, você diz? Uhum. Ou a forma de dizer a ordem... A ordem e a forma como está descrito. Eu achava, inclusive, até fiquei confusa nessa, que era batismo, primeira comunhão e crisma. E aí estava invertido, né? O batismo, o crisma e a primeira comunhão. Foi isso que eu confundi? Isso. É que o crisma ele vem primeiro na ordem dos sacramentos. Aqui no Brasil, por questão pastoral, o que significa questão pastoral? Né? Significa uma questão de prática, né? O crisma ele não vem primeiro, vem a primeira comunhão, e o crisma deixa para as pessoas mais maduras confirmarem a fé com mais maturidade, mas normalmente é a crisma primeiro. Então a criança com 9, 10 anos ela faz a crisma e depois faz a primeira eucaristia, com a fé já confirmada excomunga. Mas no Brasil, como eu estava exigindo mais maturidade ainda, então teve que esperar eu ficar muito velho. Mas vai esperar ficar mó velhão para receber a Eucaristia? Não, então faz a Eucaristia primeiro e a Crisma depois, né? Mas aqui, ó, tem aqui, ó, aqui, batismo, que é colocar o óleo no corpo da criança, que é a opção A, né? Por acaso o batismo coloca óleo no corpo da criança? Coloca. Né? Então, tipo assim, a Eucaristia é símbolo do corpo de Cristo. A Eucaristia é símbolo do corpo de Cristo? Não. A Eucaristia é o corpo de Cristo, né? Diferente. Eu escrevi um TCC de pós-graduação só falando sobre isso, né?
O batismo, então qual a alternativa correta? Aqui tem várias coisas que ou tá certo um e tá errado o outro, ou tá certo tudo e está errado a forma como é empregado o sacramento, ou seja, por exemplo, a confissão é jogar água benta no penitente. Não, a confissão é outra coisa, né? Então a forma correta é a C, né? Que é o batismo, que pela água, o batismo é o que? É a água, que é sinal da graça de Deus, que nos torna filhos de Deus, né? Do qual agora podemos afirmar que Deus é nosso Pai, né? Tudo que eu falei sobre o batismo, né? Que nos limpa do pecado original. O crisma, que confirma a nossa fé, confirma nosso batismo, que é o sacramento da maturidade cristã, da qual já maduros somos ungidos com o óleo e podemos agora anunciar Cristo para o mundo. É a Eucaristia, que após a transubstanciação, se torna carne de Cristo e o vinho se torna sangue de Cristo, real e essencialmente. Então, tipo assim, se você não soubesse a resposta, ao ler, você já ia saber o correto. Porque é a fé que você ouve na missa, é a fé que você ouve na catequese, é a fé que você ouve por aí. Tanto que se você ver alguém falando isso dentro da igreja, vai dar um fuso se alguém falar ao contrário. E teve muita gente que falou ao contrário. O nome dessas pessoas que falaram ao contrário foram os hereges. Que é um bom tema para a próxima aula, quem sabe, né? Aqui, o pecado mortal. Existem 3 condições para cometê-los. Vocês foram magistrais. Vocês não erraram nessa questão. Que foi a questão da matéria, que foi a B a correta. Por que não pode ser a correta? Quais são as 3 condições para cometer pecado mortal? Aí vem o pessoal, a falta de amor no coração, a vontade não deliberada e malícia. Então, aqui o que está falando aqui nessa A? Né? Está falando que é falta de amor no coração. Quem comete o pecado mortal está com falta de amor no coração, mas vontade não deliberada, que significa assim, que você fez isso de forma sem liberdade, você foi obrigado a fazer isso, em malícia. Então, não tem pecado mortal, porque o pecado mortal é matéria grave, você sabe que é grave, está lá nos 10 mandamentos, você tem o seu consentimento, você quer fazer, e você tem uma vontade deliberada, você planeja fazer, né? Então, por isso que não pode ser a C, porque a C fala que ser obrigado, né? Se você é obrigado a pecar, então você não está pecando, porque você está sendo obrigado. Não ter consentimento, apenas matéria grave. Então você não consentiu, você não foi obrigado, então você nem pecou, então nem matéria grave tem. Aí tem o povo que está cansado de pecar, não quer se arrepender, e em vez de se fazer penitência, o que eles falam? Não existe pecado mortal, pois Deus é misericordioso, não condena ninguém. E aí nós estamos aqui numa comunidade que chama Aliança de Misericórdia, vem muita gente assim, não, agora é só misericórdia. Porque a misericórdia de Deus, pode pecar à vontade, porque Deus vai me perdoar. Nananina, não. A misericórdia de Deus é o perdão que Deus dá para o arrependido. Tô mentindo, Fernanda? Entendeu? Se chegar uma pessoa num Talitacum, num retiro e falar assim, não, agora eu encontrei a misericórdia de Deus, então não tenho que me confessar, porque Deus já me perdoou, é misericordioso, aleluia, agora é só... O que você vai falar para uma pessoa dessa? O que o Padre Henrique e o Padre Antonello falariam? Né? Será que eles concordariam com isso? Fernanda, Sônia, vocês que são Mônica, imagina o Padre Rodrigo falando isso. Vocês nunca ouviram eles falando isso. Falando o quê? Desculpa que eu estava distraída. Falando que, tipo assim, não precisa se arrepender, Deus é misericordioso, não existe esse negócio de pecado mortal. Nada a ver. Não precisa se confessar. Do contrário, né? Não, isso aí...
Que é assim, não é porque chama misericórdia que a gente vai pecar à vontade, né? É do contrário, né? Não, na verdade a misericórdia é o perdão que Deus nos dá, apesar do nosso de a gente ter cuspido na cara dele. Então, Ele vai ter compaixão das nossas misérias. isso, então a misericórdia vem acompanhada de arrependimento e arrependimento. Com certeza. E aqui o campeão de erros, a questão 27. O campeão absoluto de erros. Muita gente errou aqui. Muita gente mesmo. Porque aqui é a pegadinha. Aqui é o pulo do gato do Felipe. Dos pecados descritos aqui, qual deles é um pecado venial? Ah, essa foi campeã. O que é um pecado venial? Um pecado leve. Então, matar, só que em legítima defesa. B. Matar de forma consciente, por vingança. C. Mentir falando que não está em casa, quando na verdade está, para não ser incomodado. Vou dar exemplos daqui a pouco. D. Cometer um aborto de forma voluntária e consciente. Então aqui nós temos um pecado, uma coisa que não é pecado, 2 pecados mortais e um venial. Agora eu quero que vocês falem para mim desses aqui, quais desses aqui é um pecado mortal e por quê? Aborto, né? O O ab- aborto ele é grave. Uhum. Tem consciência, tem matéria grave e tem vontade deliberada quando o aborto é voluntário e provocado. Aborto espontâneo não, né? Aborto espontâneo é da natureza. Então a mulher está grávida por motivos X e Y que não é culpa dela, o corpo não expulsa o bebê, né? Então isso não é pecado. É pecado quando você engravida e você vai lá, paga para matar, ou você toma os remédios mesmo para matar, e quem ajuda, o homem que ajuda a mulher a abortar está pecando do mesmo pecado, o médico que faz está pecando no mesmo pecado, o enfermeiro que auxilia está pecando no mesmo pecado, todo mundo que tem participação direta está pecando no mesmo pecado. E quem aconselha as pessoas a fazer aborto está pecando de pecado de aborto também. Entendeu? Ah, eu nunca abortei, mas eu sou a favor de que as pessoas possam abortar. Você está cometendo pecado do aborto se a pessoa, através dessa sua opinião, vai abortar. Entendeu? Porque a gente, tipo assim, é a mesma coisa de falar, ah, eu sou contra assassinar o Pablo, mas eu respeito quem quer assassinar o Pablo. Entendeu? Estamos falando de uma vida, né? Então eu não vou respeitar quem quer matar o Pablo. Assim como eu não vou respeitar quem quer matar uma criança inocente dentro do útero. Gente, a gente tem que entender uma coisa. A gente respeita pessoas, mas não opiniões erradas. Opinião errada contra a doutrina da igreja a gente não pode respeitar. A gente tem que repudiar com coragem, com energia, né? Ah, eu sou a favor, eu sou contra o uso de crack. Mas eu respeito a decisão de quem quer usar crack. Mano, você é um calhorda. Como você vai respeitar o crack? Você não pode respeitar algo que mata. Entendeu? Simplesmente. Estou de volta. As palavras foram tão pesadas que a internet caiu. Né? Foi tão pesado que a internet caiu. Então, vocês estão me ouvindo agora? Então, beleza. Vamos lá. Então, qual desses aqui é um pecado venial? Eu coloquei a C. Mentir falando que não está em casa. Exatamente. Muita gente, pela palavra matar, colocou o A. Mas matou em legítima defesa, então foi um pecadinho. Ora, se eu tô em casa, entra um estuprador
para estuprar minha esposa e para assassinar meus filhos e para me matar. E eu tenho uma arma, uma faca, e eu, com justa força, para parar ele, meto uns 3 tiros, na hora do susto dou até uns 4, ele caiu e morreu. Que pecado eu estou fazendo? Sendo que eu só estou me defendendo. Sendo que eu não queria matar, então não tem vontade deliberada. Eu não queria, eu não tinha desejo de matar ele, eu não tive consentimento. Né? E não tem matéria grave, porque eu não queria matar, minha intenção não era matar. Na verdade, eu fiz bem, eu protegi, eu salvei minha família, eu fui virtuoso, eu tive a virtude da fortaleza. Então, na verdade, eu nem peco, na verdade, eu me torno até um pouco mais santo. Nesse caso, o Felipe está defendendo o assassinato de bandido. Não, estou falando em casos de legítima defesa, pontuais, né? Na onde que é a sua vida ou onde é a vida de terceiros. Quando você vê um inocente sofrendo um assalto, ou você vê um inocente que vai morrer e você pode reagir. Por exemplo, eu sou um policial, estou vendo um inocente que vai ser assassinado e eu tenho uma arma. Se eu fizer nada, porque eu não posso matar. Na verdade, eu deixei que o bandido matasse o inocente. Então eu carrego uma culpa dentro de mim. Então, matar, só que legítima defesa, e esse matar a morte é uma consequência, é apenas uma consequência de um ato bom, de justiça, de proteção, de virtude, não é nenhum pecado. Então, por exemplo, por que eu coloquei esse exemplo? Mentir falando que não está em casa, quando na verdade está em casa para não ser incomodado. Quem nunca? Por exemplo, você está em casa, você está cansado, liga aquele telemarketing, aí seu filho atende, né? E quando seu filho atende, por exemplo, mãe, é da Claro. Aí você não quer fala que eu não tô, né? Você não está prejudicando ninguém. A pessoa que está no outro lado, ela não vai perder o emprego por causa disso. Mas é um pecado. Mas é um pecado venial. Por quê? Teve matéria de pecado? Não, você não está dando um falso testemunho. Você está apenas querendo não ser incomodado, né? Se você pode até estar dando um falso testemunho, mas não chega a ser uma matéria grave. Você está, por exemplo, com vontade deliberada. Você estava assim, nossa, hoje acordei com vontade de desligar na cara do telemarketing, de falar que eu não estou em casa, né? Não, você não estava planejando isso, entendeu? Você teve consciência. Às vezes não, às vezes você fala, putz, eu poderia ter falado com a pessoa. Você não teve uma consciência. O pecado mortal é aquele que você planeja, delibera e faz com pura malícia, entendeu? Porque você quer. Então é o pecado venial. Esse pecado venial, ele vai diminuir a qualidade de Deus? Vai. Porque você poderia tirar almas do purgatório aguentando aquela pessoa, oferecendo aquele pacote que você não quer, ou cobrando aquela sua dívida. Quando mentir é um pecado mortal, quando você prejudica diretamente uma pessoa. Imagina que essa pessoa em questão chegasse na sua casa pedindo alimento, você tivesse alimento, você fala, não tem nada não. Ou seja, você deixou uma pessoa com fome quando você poderia ajudar, você mentiu. Então, além de você mentir, você ainda deixou um pobre de Deus com fome. Então você pecou mortalmente, porque você tinha como ajudar e não ajudou. Aí é outro caso. Então tem muito discernimento. Mas nesse caso em questão, pecado venial, e muitas pessoas colocou a legítima defesa como um pecado venial, né? Quando na verdade nem pecado é. Amém, gente? É o som dos enfermos, né? A resposta correta é a D, né? Que é um conforto espiritual ao enfermo grave que corre risco de vida e às vezes tem até que perdoa os pecados atuais das pessoas, né? O enfermo, ele se une à paixão de Cristo, e em alguns casos, tem casos que tem uma cura física, né? Agora, o casamento católico é entre quem?
aqui aqui é para a gente refletir sobre o mundo de hoje. É claro, evidente, claro que é homem e mulher, que é a que é a monogamia. Um homem e uma mulher. Isso é o casamento natural. Agora tem homem mais uma mulher, que é a poligamia. A igreja deu dignidade para a mulher. A igreja falou: você vai ter uma mulher, você vai ter só uma mulher, só uma esposa. Porque quando o homem só pode casar com uma mulher, significa que essa mulher é igual em dignidade a esse homem. Quando você casa com várias mulheres, as mulheres são coisas menores que o homem, porque ele pode ter várias, né? Mulher com mulher e homem com homem. A sodomia, né? Isso é contra a natureza. Por que é contra a natureza? Por quê? Porque não gera prole. Não gera filhos, né? E o mundo de hoje, tanto faz, o que vale é poliamor. Homem com homem, mulher com mulher, homem com girafa, homem com árvore, mulher com cachorro. Então, esse poliamor está destruindo muitos casamentos, está destruindo muitas pessoas, levando muitas almas para o inferno, né? Então o que vale, tanto faz o que vale o poliamor, não é verdade. O casamento é entre homem e mulher, monogamia natural, porque Deus fez assim, gera filhos, gera união e gera o bem da sociedade, né? Isso significa que a gente vai matar gay na rua? Não. Significa que a gente vai discriminar os gays nas nossas igrejas? Não. A gente tem que acolhê-los e falar para eles que o chamado deles é viver a caridade, viver a castidade, e que lindo é viver a castidade, né? Como casado eu posso dizer como que foi bom viver a castidade antes de casar. E se um dia eu ser viúvo, ou minha esposa ser viúva, não tem problema nenhum voltar a viver um celibato por um tempo, ou para sempre, não tem problema. Viver a castidade é muito bom. É muito bom porque nos aproxima mais de Deus. E no casamento mantém a gente em Deus. Mantém a gente em Deus, né? Mesmo com a relação sexual, a gente se mantém em Deus, né? Por causa que a virtude da castidade, ela eleva a alma e nos torna, como diz uma canção da Kelly Patrícia, a castidade nos torna irmãos dos anjos, né? O que significa isso? Não sei, mas é bonito. O que é um casamento nulo? Me cite um exemplo de como um casamento pode ser considerado pela igreja como tal. Teve gente que viajou na maionese aqui, né? Uma, duas pessoas. Colocou assim: eu casei, mas depois ele me traiu, e traição é pecado mortal, logo o casamento é nulo. Opa, peraí. Eu falei: olha, se você casou e o seu casamento foi válido, o que seu marido pode encher sua cabeça de chifre. O casamento vai continuar sendo válido, entendeu? Você pode ser, sabe, o maior consumidor de Amado Batista em música sertaneja do Brasil. Seu casamento vai continuar sendo válido, entendeu? Agora, a questão é a seguinte: o casamento nulo, para ser considerado como tal, significa que ele nunca existiu, certo? Ou seja, é antes do casamento. Você foi enganada antes do casamento. Você foi ludibriada antes do casamento. Então, logo, o seu casamento nunca existiu. Isso é um casamento nulo, né? E a igreja considera assim alguns casos em especial. Gente, amém, né? Alguma dúvida sobre a prova? Então, estou aqui interrompendo a gravação.